Caminhoneiro encontra jovem desacordada à beira da estrada e faz o inacreditável com ela. Uma curva isolada no sertão nordestino. Madrugada silenciosa. Um caminhoneiro experiente segue pela estrada, quando de repente algo chama sua atenção no acostamento. Ele pisa no freio, desce, e o que encontra muda o rumo da sua vida. Uma jovem desacordada, coberta de poeira, sem documentos, sem rumo, dias sem comer. Ele podia simplesmente seguir viagem, mas o que ele faz em seguida, ninguém esperava. Antes de continuar essa história inacreditável, já deixa seu like, comenta aqui de onde você está assistindo e se inscreve no canal para não perder os próximos capítulos dessa jornada que vai mexer com você do começo ao fim. Agora sim, prepare-se, porque o que começa como um encontro improvável à beira da estrada vai se transformar numa viagem de 6 meses repleta de desafios, reencontros, revelações e reviravoltas que vão testar até onde vai a força da solidariedade e o peso das decisões do passado. O sol já estava se pondo atrás das serras áridas do sertão nordestino quando o caminhoneiro deu mais uma piscada no farol para clarear a estrada que se estendia à sua frente. A BR-116 parecia não ter fim, e o motor do caminhão roncava como um animal fatigado, marcado por anos de viagens intermináveis. Com a janela abaixada, ele sentia o vento quente bater no rosto. A poeira que subia do asfalto queimado pela seca entrava nas narinas, misturando-se ao cheiro de diesel. Era o cheiro da estrada, o cheiro da vida dele. Mas, de repente, algo chamou sua atenção. Algo fora do lugar. Uma figura caída no acostamento. Ele apertou o volante, forçando os olhos para se certificar do que via. Uma mulher, ou talvez uma jovem, estirada no chão, com as pernas abertas e os braços espalhados, como se tivesse sido jogada pela estrada. O coração do caminhoneiro disparou. Ele não parava para ajudar quem estava caído. Não. A estrada era um lugar perigoso, cheio de imprevistos, de gente disposta a se aproveitar da bondade alheia. Mas aquela imagem ele não podia ignorar. A jovem parecia mais uma sombra do que uma pessoa real, tão suja e desfigurada pelo sol que a cor de sua pele se confundia com a terra ressecada ao redor. Ele freou o caminhão com força. O barulho das rodas no asfalto se misturou ao som de seus próprios batimentos. Desceu do veículo sem pensar 2 vezes. A pressão da decisão ainda queimava sua mente enquanto ele caminhava em direção à figura caída. Ela não se mexia. Ele olhou para os lados, mas não havia mais ninguém na estrada. O sertão estava deserto, como sempre. As poucas casas ao longo da via estavam apagadas, escuras. Ele se abaixou ao lado dela, verificou rapidamente os sinais vitais. Respirava. Ao menos isso. Mas a pele estava quente ao toque, o rosto pálido e os olhos fechados. Uma expressão de dor e exaustão. Ele percebeu que estava lidando com mais do que apenas alguém ferido. Aquela mulher estava com fome, sede, e provavelmente estava perdida há dias. Sem pensar muito, ele a ergueu com cuidado, colocando-a na boleia do caminhão. O espaço apertado cheirava a suor, óleo e couro. Ele a acomodou no banco. Com o coração acelerado, ligou o motor novamente. Não sabia para onde iria, mas não podia deixá-la ali. Só podia esperar que o destino os guiasse. Enquanto o caminhoneiro dirigia pela estrada silenciosa, sua mente começava a raciocinar. Ele já havia encontrado pessoas necessitadas ao longo dos anos, mas ninguém como aquela jovem. E, naquele momento, ele se questionou o que teria acontecido com ela, porque estava ali, sozinha e à beira da morte. A mulher se mexeu levemente, fazendo o caminhoneiro prender a respiração. Ela parecia estar acordando. Seus olhos se abriram lentamente, piscando contra a luz do caminhão. Quando finalmente conseguiu se sentar, olhou ao redor, confusa. Ela parecia assustada, mas não falava nada. Ele ofereceu uma garrafinha de água, e ela pegou com mãos trêmulas. A sede era visível em seus olhos, e ela bebia com avidez. Ele não disse nada, apenas observava. Afinal, não sabia o que dizer. Às vezes, o silêncio era o melhor remédio. Eu? Onde estou? Ela finalmente perguntou, com a voz rouca, como se a garganta estivesse seca há dias. Na estrada, a BR-116. Eu te encontrei caindo à beira da pista, respondeu o caminhoneiro, tentando controlar sua voz, que parecia mais tensa do que ele gostaria. Ela olhou para ele,
tentando assimilar a informação, mas algo parecia falhar em sua memória. Eu não lembro de nada. Só lembro da estrada. O caminhoneiro balançou a cabeça. Não era surpresa. O desespero e a solidão daquelas estradas faziam com que as pessoas perdessem a noção do tempo e do espaço. Ele sabia disso muito bem. Você está bem agora, disse ele, mais para si mesmo do que para ela. Vou te levar até um posto ou algum lugar seguro. Ela não respondeu, apenas olhou para as luzes da estrada e suspirou. A sensação de estar sendo salva, mas ao mesmo tempo de estar perdida, parecia pairar no ar entre os dois. Era um encontro improvável, mas, ao menos, ela não estava mais sozinha. Eles seguiram por mais algumas horas, a estrada se estendendo sob o céu estrelado, sem fim. O caminhoneiro começou a perceber que havia algo mais em jogo. Ele não tinha pressa, mas sabia que a situação não era simples. Como ela tinha chegado até ali? Quem era ela realmente? Onde estava sua família? Enquanto ele pensava sobre tudo isso, o som de sua voz rendeu um pequeno sorriso da jovem. Ela tentou se virar, mas ainda parecia fraca, os olhos fechando de vez em quando, como se estivesse prestes a desmaiar novamente. Obrigado, ela disse, de forma quase imperceptível. Eu não sei o que teria feito se não fosse você. Ele apenas acenou, sem saber o que responder. A última coisa que queria era que ela se sentisse obrigada, mas a gratidão nos olhos dela era algo que ele não podia ignorar. Ele sabia que, de alguma forma, isso mudaria sua jornada, a dela e talvez até mesmo a dele. O caminhão seguia firme pela rodovia iluminada apenas pelas luzes dos faróis. A noite já estava avançada e o calor do dia começava a ceder, dando lugar a um vento mais fresco que entrava pela fresta da janela. O caminhoneiro, ainda silencioso, mantinha as mãos firmes no volante. Ao lado, a jovem dormia com a cabeça recostada na porta, o rosto sereno, mas marcado por fadiga e algo mais difícil de definir, um certo vazio. Ele não sabia muito sobre ela. Na verdade, quase nada. Não sabia seu nome, de onde vinha, nem o que fazia caída à beira da estrada. Mas isso não o impediu de socorrê-la. Era o que precisava ser feito. E, no fundo, havia algo naquela situação que mexia com ele mais do que gostaria de admitir. Algo que puxava para um passado que preferia esquecer. Por volta das 3 da manhã, ele decidiu parar em um posto de combustível conhecido entre os caminhoneiros da região, o posto Boa Esperança, perto de Salgueiro. Era um dos poucos lugares seguros no meio da BR. Além do combustível, tinha um pequeno restaurante, área de banho, às vezes, até pouso improvisado. Ao estacionar o caminhão, ele desligou o motor e olhou para ela. Ainda dormia profundamente, como se aquele banco duro fosse um colchão de hotel. O caminhoneiro desceu, esticou as costas, sentiu o corpo reclamar do peso das horas na boleia. Quando retornou com uma garrafinha de suco e 2 pães com queijo, ela estava acordada, olhando pela janela, com os olhos perdidos. Tá com fome? Ele perguntou, estendendo o lanche. Ela pegou o pão com as mãos trêmulas. Muito. Obrigada. De novo. Vai precisar se alimentar devagar. Tava fraca demais. Quase apagada. Eu sei. Acho que andei demais. Nem lembro direito. Teu nome? Ela hesitou. Mordeu o pão. Antes de responder, como se estivesse tentando encontrar a resposta certa dentro da própria cabeça. Acho que é Clara, disse, baixinho. Mas não tenho certeza. O caminhoneiro arqueou uma sobrancelha. Como assim acho? Tá tudo confuso. Tenho uns flashes na cabeça. Um mercado, gente discutindo. Depois, só estrada. E o calor. Muito calor. Ele assentiu devagar. Já ouvirá histórias parecidas. Gente que fugia. Gente que se perdia de si. Sabia que forçar memórias não ajudava em nada. Pode descansar aqui até clarear o dia. Depois a gente vê para onde seguir. Ela pareceu aliviada com a proposta. Os olhos se encheram d'água, mas ela os fechou logo, como se quisesse engolir o choro antes que ele escapasse. O caminhoneiro não insistiu. Pegou um banco velho do restaurante e sentou-se do lado de fora, olhando o movimento discreto dos colegas que paravam para abastecer. Acendeu um cigarro, tragou fundo e ficou em silêncio. Não gostava de se envolver, mas ali,
já estava dentro da situação até o pescoço. Nas primeiras horas da manhã, o sol voltou a castigar o sertão. O asfalto esquentava depressa e o céu parecia uma chapa metálica, sem nuvens. O caminhoneiro aproveitou para verificar os pneus, checar o óleo e reabastecer. Quando retornou à boleia, Clara já estava de pé, olhando o painel com curiosidade. É, bonito caminhão. Tem cara de antigo. Tem. E é. Mas nunca me deixou na mão. Vive aqui dentro, quase sempre. Só paro para descarregar, comer e dormir umas poucas horas. Vida de estrada. Ela sorriu. Parece solitária. Às vezes é, mas acostuma. Ele deu partida no motor e rumou para o trecho norte da estrada. Ainda tinha uma entrega marcada para dali a 2 dias em Fortaleza, e perder o cronograma custaria caro. Mas agora, com Clara a bordo, teria que reorganizar as prioridades. Durante o percurso, o silêncio predominou, mas aos poucos ela começou a se soltar. Contou que lembrava do cheiro de pão doce, de uma rádio tocando forró das antigas e de um quintal com balanço de pneu. Detalhes desconexos, mas carregados de emoção. E você? Perguntou ela, após um tempo. Qual é a sua história? O caminhoneiro hesitou. Não era de falar sobre si, mas havia algo em Clara que o fazia baixar a guarda. Meu nome é Zé. Já fui casado. Tive uma filha, mas isso foi há muito tempo. A estrada me engoliu. Desde então, só ela me acompanha. Clara não insistiu, mas seus olhos diziam que entendia. Era como se ambos carregassem ausências que não sabiam nomear. Ao final da tarde, pararam num povoado pequeno, daqueles com casas de barro, fogões a lenha e galinhas soltas pelas ruas. Uma senhora idosa, de nome Dona Mara, os recebeu com hospitalidade. O caminhoneiro já conhecia a região, costumava deixar doações ali quando podia. Essa menina tá amarela, Zé. Vai precisar de descanso, comida boa e sombra, disse Dona Mara, olhando Clara dos pés à cabeça. Eu sei, Dona Mara, mas ela não tem para onde ir agora. Tá meio perdida, pois vai ficar aqui até melhorar. E você também, não seja bicho do mato. Zé riu com o canto da boca. Aceitou. Era bom parar um pouco, mesmo que isso significasse atrasar um pouco a entrega. Naquela noite, sentados ao redor do fogão, comendo mungunzá e carne de sol, Clara se emocionou. Eu não lembrava mais o que era sentar à mesa, nem o gosto da comida quente, ou o cheiro de lenha queimada. Dona Mara segurou sua mão com firmeza. Às vezes a gente precisa se perder para poder voltar. Essas palavras ficaram na cabeça de Zé. Clara não era a única tentando reencontrar algo. Ele também. Enquanto a jovem dormia numa cama simples coberta com lençóis floridos, Zé ficou sentado na varanda de Dona Mara, olhando o céu salpicado de estrelas. Pegou um caderninho antigo que carregava no painel do caminhão e começou a escrever. Coisa rara, mas aquela noite merecia ser registrada. Escreveu só uma frase. Hoje eu não fui apenas caminhoneiro. Fui ponte. O dia amanheceu quente e a luz dourada do sol parecia envolver a pequena casa de Dona Mara como um abraço apertado. Zé acordou cedo, ainda com os olhos pesados pelo cansaço, mas com uma sensação que há muito tempo não experimentava, a sensação de que o mundo não estava tão distante. Ele respirou fundo, sentindo o cheiro fresco da terra molhada pela chuva leve da noite anterior. O sertão sempre tinha algo de misterioso, algo que fazia até os homens mais duros sentirem uma pontada de nostalgia. Olhou para Clara, que ainda dormia na cama improvisada, coberta com um cobertor velho, mas bem cuidado. Ela parecia estar em paz, algo que não tinha visto desde que a encontrou à beira da estrada. Era como se, ali, no aconchego de Dona Mara, o peso do mundo tivesse sido momentaneamente tirado de seus ombros. Zé se levantou, esticando os músculos, e foi até a cozinha ajudar a Dona Mara com café. Clara havia acordado pouco depois, mas não disse muito. Estava quieta, perdida em pensamentos, observando o movimento da pequena vila e a rotina simples daqueles que viviam à margem da estrada. Dona Mara, sempre sorridente, preparava o café com uma habilidade que só o tempo poderia ensinar. Ela ofereceu uma xícara para Zé, que aceitou sem questionar. Era sempre bom estar com alguém que sabia do que estava falando. Vai ficar mais um dia por aqui? Perguntou Dona Mara, sem olhar para ele, focada na panela de ferro.
Zé respirou fundo, pensativo. Ele não era de planejar, mas sabia que o caminho estava se abrindo de uma maneira diferente. Talvez fosse o momento certo para parar e ajudar Clara a encontrar o que tanto procurava. Por enquanto, sim. Não posso seguir com pressa. Ela precisa de tempo. Dona Mara olhou para ele, e seu olhar, sereno e sabedor, fez-a sentir uma leve onda de desconforto. Dona Mara não era apenas uma mulher simples. Ela tinha os olhos de quem já viu muita coisa, de quem sabe das sutilezas que a vida esconde. Não é só ela que precisa de tempo, Zé. Você também está se permitindo respirar? Disse Dona Mara com um sorriso suave, quase imperceptível. Zé não respondeu de imediato. Talvez fosse verdade. Talvez ele estivesse mais cansado do que queria admitir. O dia passou com uma tranquilidade inesperada. Zé e Clara passearam pela vila com Dona Mara e ele a viu começar a se abrir mais. Ela sorriu pela primeira vez desde que conheceu, e Zé não pôde deixar de notar como ela parecia mais viva, mais conectada com o mundo ao seu redor. No entanto, ainda havia algo pesado no ar, uma sombra que pairava sobre seus olhos. Ela ainda não tinha conseguido se lembrar de muito, e isso parecia incomodá-la. À noite, quando todos estavam reunidos ao redor de um fogo no quintal de Dona Mara, Clara falou de algo que Zé ainda não sabia. Eu me lembro de um rosto, um homem. Ele me perseguia. Eu fugia dele, mas não sabia de onde ele vinha. Às vezes eu o ouvia, mas quando olhava para trás, ele sumia. Zé ficou em silêncio. Não sabia o que dizer. Sabia que Clara estava tentando conectar os pedaços da história dela, mas também sabia que, por mais que ela tentasse, o passado não poderia ser simplesmente arrancado como uma capa velha de um livro. Dona Mara olhou para Clara com uma expressão compreensiva. O passado é um lugar perigoso, minha filha. Às vezes, é melhor deixar ele descansar. Deixe que a estrada mostre o caminho para frente, não para trás. Clara olhou para a mulher, absorvendo aquelas palavras com uma paciência silenciosa. Zé, por sua vez, sabia que, por mais sábias que fossem as palavras de Dona Mara, o que mais ela queria naquele momento era entender o que a tinha levado até ali. E se eu não encontrar o que perdi? Perguntou. Clara, a voz carregada de uma vulnerabilidade que Zé não esperava. Às vezes, o que se perde não se encontra de novo. Mas você ainda tem muito a dar. A estrada está aí, e ela não vai te deixar sozinha, Clara. O importante é não perder a si mesma no meio disso tudo. Dona Mara deu um tapinha na mão de Clara, como se a encorajasse a continuar. Zé se sentiu desconfortável. Não sabia se poderia ser a ponte que Clara precisava. Ele, que havia passado tantos anos sozinho, ainda lutava para entender o que significava, de fato, estar junto de alguém. Ele sabia muito sobre a solidão, mas pouco sobre a companhia. E agora, com Clara ao seu lado, ele se via diante de um espelho em que não conseguia se reconhecer. Nos dias que se seguiram, Zé decidiu que era hora de seguir viagem. A entrega para Fortaleza estava cada vez mais próxima, e o peso da estrada chamava seu nome, como sempre fazia. Mas, ao mesmo tempo, ele sentia que não podia simplesmente abandonar Clara ali, em meio à sua busca. Ela precisava de ajuda, e ele, de alguma forma, sentia que poderia oferecer isso. Não seria fácil. Nada nessa estrada jamais fora fácil. Clara, ainda com dúvidas sobre o que fazer, concordou em acompanhá-lo, apesar da sensação de incerteza. Ela não queria ficar mais tempo em um lugar onde as respostas eram escassas. A estrada, no fundo, ainda era o único lugar onde ela sentia que poderia encontrar algo. Antes de partirem, Dona Amara deu-lhe um pequeno embrulho, contendo uma manta e um par de sandálias novas. Leve isso. E lembre-se, a estrada vai se abrir diante de vocês, mas é preciso caminhar com o coração aberto para o que ela tem a oferecer. Zé agradeceu e partiu com Clara, agora com um novo objetivo. Não apenas a entrega, mas a promessa de não abandonar a jovem até que ela encontrasse seu caminho. Enquanto seguiam pela estrada, Clara começou a se abrir mais sobre seu passado. Ela falava em pedaços, fragmentos de uma vida que já não fazia sentido. Um nome aqui, uma rua ali, até que algo dentro dela parecia se iluminar. Eu sei onde é, ela exclamou. Finalmente, eu sei onde estava indo. Eu estava indo para casa. Eu estava tentando voltar. Zé acelerou o caminhão,
a estrada se estendendo à frente deles. E, pela primeira vez, ele sentiu que estava, de fato, ajudando alguém a encontrar o que precisava. A cada quilômetro, Clara parecia mais viva. Ela não estava mais perdida. No fundo, você sabia que aquela estrada os estava guiando não apenas para a fortaleza, mas para o futuro inesperado, talvez até para algo mais profundo. Um lugar onde a busca de Clara por resposta seria mais do que uma necessidade, seria uma jornada de redescoberta. E ele, talvez, estivesse começando a redescobrir a si mesmo. O céu escurecia rapidamente à medida que Zé e Clara seguiam pela BR-116. A estrada parecia se estender sem fim, com suas curvas sinuosas e trechos isolados, desprovido de qualquer sinal de vida. O caminhão roncava firme, como se fosse uma extensão da própria alma, acostumada com o ritmo implacável da estrada. Clara estava ao lado dele, agora mais calma, mas ainda visivelmente mexida com as lembranças que finalmente começaram a se formar. Era impressionante como a mente humana funcionava. Com o tempo, as memórias se enfraquecem, se perdem, se distorcem, até que um estalo, uma palavra ou uma imagem podem trazê-las à tona. E foi exatamente isso que aconteceu com Clara quando, depois de tanto tempo, algo dentro dela se encaixou. Ela sabia onde estava indo. Sabia para onde queria voltar. Eu estava indo para casa. Repetiu ela pela terceira vez desde que as palavras haviam saído de sua boca pela primeira vez. Eu não lembro de tudo, mas eu estava voltando para casa. Zé olhou para ela rapidamente antes de voltar a atenção para a estrada. Ele nunca tinha feito viagens com tanta carga emocional antes, e aquilo o deixava inquieto. Não porque ele não quisesse ajudar Clara, mas porque, no fundo, ele sabia que havia algo mais entre eles. Algo que ele não estava pronto para entender. Ele tinha seus próprios fantasmas, e agora parecia que ele estava se tornando parte da busca de Clara pelos seus. De onde você vem, Clara? Zé perguntou, com a voz mais suave, tentando quebrar o silêncio que pairava entre eles. Clara pensou por um momento, os olhos fixos na estrada diante dela. Depois, falou, a voz baixa, mas firme. Eu vinha de Caruaru. Fui para a cidade tentar começar de novo. Tinha uma tia lá. Ela me ajudou a arrumar um trabalho. Mas, não sei, de repente, eu só perdi a direção. Algo me fez sair de lá. Sem mais nem menos. E então, eu me perdi. Ou, talvez tenha sido mais do que isso. Zé sentiu um aperto no peito. Ele já havia ouvido histórias de pessoas que deixavam tudo para trás por algo que nem elas mesmas conseguiam explicar. Ele sabia o que era fugir. Ele sabia o que era deixar o passado atrás, até não ter mais forças para voltar. E o que te fez voltar? Perguntou ele, com o tom mais gentil, mas ainda cauteloso. Clara deu um suspiro longo. Ela olhou para o horizonte, como se as respostas estivessem ali, esperando para serem encontradas. Então, ela virou o rosto para ele, e seus olhos, mais uma vez, estavam cheios de algo que Zé não conseguia nomear. Eu estava tentando fugir de mim mesma, Zé, de uma dor que não fazia sentido. Eu só queria voltar para o começo, para onde as coisas eram simples, onde eu me sentia segura. Agora, eu sei que essa fuga não vai me levar a lugar nenhum. A resposta de Clara foi como uma lâmina cortando o silêncio, e Zé se viu refletindo sobre suas próprias palavras e gestos. Ele também estava fugindo de algo, mas talvez não fosse tão simples quanto isso. Ele tinha deixado para trás muitas coisas, mas não sabia o que ele estava buscando, ou até se queria encontrar. Clara estava se abrindo, e isso, de alguma forma, estava fazendo-se reavaliar sua própria vida. Ele sempre se considerou um homem de ação, um homem da estrada. Mas, à medida que a viagem seguia, ele começava a perceber que talvez a estrada fosse mais do que uma rota. Talvez fosse um espelho. Eles passaram por vários vilarejos ao longo do caminho, mas nenhum parecia chamar a atenção de Clara. Quando lhe perguntou se ela queria parar em algum lugar específico, ela balançou a cabeça, indicando que não era o momento. O que ela buscava estava além dos pontos de descanso e das lojas de conveniência. Ela buscava algo mais profundo, algo que não podia ser comprado ou encontrado em qualquer lugar. O cenário mudou gradualmente e o sertão começou a se abrir para as pequenas cidades litorâneas do Ceará. A vegetação se tornava mais verde e o vento mais ameno, carregado do cheiro do mar distante. O ritmo da viagem se tornou mais leve,
mas a tensão entre Zé e Clara continuava presente. Não era desconforto, mas uma sensação de que ambos estavam à beira de uma grande mudança. Eles sabiam disso, mas não falavam sobre isso. Ao chegar a um posto de gasolina no meio de uma cidade à beira-mar, Zé decidiu que era hora de parar e fazer uma pausa. Era tarde da noite e a estrada estava vazia. Ele estacionou o caminhão em um canto afastado. Antes de sair, olhou para Clara. Acho que é bom descansar um pouco. Você já tem alguma ideia de onde quer ir depois? Clara olhou para ele e seus olhos estavam carregados de um pesar silencioso. Mas, ao invés de responder imediatamente, ela olhou para o mar distante, que podia ser visto à distância. Eu não sei, Zé. Não sei mais. O que eu quero agora é encontrar paz. Encontrar o que eu perdi. Não sei como fazer isso, mas sinto que estou chegando perto. Só, não sei como continuar. Zé observou a profundidade daquelas palavras, sentindo o peso delas mais do que imaginava. Ele não podia dar as respostas que ela procurava. Não podia resolver os problemas dela, como ela também não podia resolver os dele. Mas havia algo em seu coração que dizia que ele precisava estar ali, ao lado dela, como uma espécie de ponte. Ele não tinha respostas, mas, talvez, ele fosse o apoio de que ela precisava. Clara saiu do caminhão e caminhou até o pequeno cais que se estendia para o mar. Zé ficou observando, e por um momento, sentiu-se distante, mas ao mesmo tempo profundamente conectado com ela. Ele sabia que aquela estrada estava oferecendo algo que ele não poderia medir em quilômetros ou em destinos. Quando Clara voltou, os olhos estavam mais tranquilos. Ela se sentou ao lado de Zé, e pela primeira vez em muito tempo, ela sorriu. Um sorriso tímido, mas genuíno. Eu não sei se vou encontrar tudo o que busco, Zé, mas, por enquanto, estar aqui, ao seu lado, já me faz sentir mais perto de mim mesma. Zé ficou em silêncio por um momento. O que ele poderia dizer? Nada parecia ser suficiente. Mas, naquele instante, ele soube que a estrada que estavam trilhando não era apenas de asfalto e quilômetros. Era uma estrada interna, algo que os dois estavam construindo juntos, sem saber o destino final. Ele então falou, com uma voz baixa, mas cheia de certeza: eu vou te ajudar a encontrar o que você precisa, Clara. Não sei o que é, mas, juntos, a gente vai descobrir. Ela olhou para ele, surpresa, como se as palavras dele fossem um alicerce invisível. E, naquele instante, ela soube que a viagem deles não era mais sobre um ponto no mapa. Era sobre as vidas que se entrelaçavam na jornada, sobre as pontes invisíveis que ambos estavam construindo, uma conexão silenciosa, mas forte, que os conduziria para o que quer que fosse. Zé olhou para o horizonte, onde o mar se fundia com o céu. O caminho ainda estava longe de ser claro, mas, de alguma forma, ele sabia que não importava. Eles tinham um ao outro, e isso, naquele momento, era o suficiente. O sol estava prestes a se esconder no horizonte quando Zé e Clara continuaram sua viagem pela BR-116, a estrada que, mais uma vez, parecia guiá-los sem pressa, sem destino claro, mas com a sensação de que eles estavam exatamente onde precisavam estar. Clara agora sentava ao lado de Zé com um semblante mais sereno, como se as ondas do mar à distância tivessem acalmado as tempestades internas que a atormentavam. No entanto, o silêncio entre eles ainda era palpável, e Zé sabia que havia mais camadas em Clara do que ela ainda se permitia revelar. Eles passaram por cidades pequenas, vilarejos de poucas casas e ruas de terra, onde o tempo parecia parar. Zé sentia que a rotina da estrada estava, aos poucos, sendo substituída por uma inquietude emocional que ele nunca tinha vivido antes. Ele já havia transportado toneladas de carga, já havia atravessado milhas intermináveis de asfalto, mas nunca havia carregado uma carga tão pesada como a de estar em meio a tantas incertezas. Mas Clara, com seu olhar perdido e suas memórias fragmentadas, estava cada vez mais perto de um ponto de virada, e Zé podia perceber isso. Ele não sabia exatamente o que tinha sido o gatilho, mas havia algo em sua expressão que dizia que a paz que ela buscava estava começando a surgir, talvez de forma sutil, mas definitiva. Eu sempre pensei que a estrada fosse o que me libertaria, Clara disse, quebrando o silêncio, a voz suave e reflexiva. Mas agora vejo que não é a estrada que me falta. É algo dentro de mim que eu tenho que encontrar. Zé virou a cabeça rapidamente para olhar Clara.
Ela não estava mais tão tensa, não havia mais aquele olhar distante de quem carregava uma dor tão grande que não conseguia nem mesmo tocá-la. Havia uma certa vulnerabilidade nela, mas também uma força que ele não tinha notado antes. Você não está mais sozinha, Clara. Agora você tem a estrada, mas também tem alguém para te ajudar a caminhar. Disse Zé com mais segurança do que ele mesmo sentia. Clara sorriu brevemente, agradecendo com os olhos, mas ela sabia que o caminho ainda não estava completo. Havia ainda um pedaço de sua história que precisava ser resgatado, e ela sabia que estava se aproximando desse momento. Após horas de viagem, eles chegaram a uma pequena cidade litorânea, onde Zé decidiu parar para descansar. O lugar parecia perfeito para uma pausa. Um vilarejo acolhedor com ruas de paralelepípedos, pequenas lojas vendendo peixe fresco, frutas e artesanato local. Mas, para Clara, esse lugar trazia algo diferente. O clima tranquilo e familiar parecia ativar uma memória reprimida. Era como se a cidade estivesse guardando algo para ela. Enquanto estacionava o caminhão, Clara desceu do veículo e olhou ao redor. O cheiro do mar estava mais intenso e as casas de fachada colorida pareciam se espalhar ao longo da praia. Mas foi quando ela viu uma senhora com um cesto de peixe nas mãos, andando tranquilamente pela rua, que uma sensação estranha percorreu seu corpo. Ela parou por um momento, como se tentasse capturar alguma lembrança fugaz. Eu conheço alguém aqui, murmurou Clara para si mesma. Zé olhou para ela, preocupado. O que foi, Clara? Ela o olhou com os olhos arregalados, como se estivesse tentando encaixar um quebra-cabeça quebrado. Eu não sei, Zé. Algo aqui me parece familiar. Talvez seja só a minha cabeça, mas eu sinto que conheço essas pessoas. Conheço essa cidade. Zé não sabia o que dizer. Ele podia ver que Clara estava em um momento de vulnerabilidade, mas também de descoberta. O que ela sentia era real, e ele não queria interromper seu processo. Eles andaram mais um pouco, e Clara continuou observando com atenção, tentando encontrar um rosto que correspondesse àquele sentimento. Foi quando eles chegaram a um pequeno mercado, que Clara parou de novo. Seus olhos estavam fixos em um homem que estava conversando com o dono da loja. Ele parecia comum, mas o jeito de andar, o olhar distraído, tudo nele parecia familiar para Clara. Ela engoliu em seco, sentindo o coração bater mais rápido. Zé a observou com atenção. Ela parecia paralisada, como se uma onda de memórias estivesse prestes a quebrar. Ele se aproximou dela com cautela. Você conhece esse homem? Zé perguntou, um pouco receoso de que a situação pudesse ser demais para Clara. Ela não respondeu de imediato, mas deu um passo à frente, como se estivesse sendo puxada por uma força invisível. Sim, disse ela finalmente, com a voz trêmula. Esse homem, ele é da minha vida antiga. Ele estava comigo antes de tudo isso. Eu tenho certeza. Zé ficou sem palavras. Ele observava Clara com uma mistura de empatia e apreensão. Se aquele homem fazia parte do passado de Clara, ele poderia ser a chave para entender o que tinha acontecido com ela, mas ao mesmo tempo, poderia trazer mais dor à jovem. Clara deu mais um passo e Zé hesitou, mas não a impediu. Ela não estava mais perdida. Ela sabia exatamente o que queria fazer. Mesmo com as dúvidas e o medo, Clara estava pronta para encarar sua verdade. O homem virou-se para ela, e quando os olhares se encontraram, Clara sentiu uma mistura de emoções. Ele sorriu, mas não era um sorriso de reencontro. Era um sorriso estranho, quase distante. Clara, ele disse, com uma voz que ela quase não reconheceu. Você está bem. Clara engoliu em seco. Eu não sei. Não sei o que aconteceu, mas eu estava tentando voltar para casa, tentar entender o que aconteceu entre nós. O homem a olhou por um momento antes de dar um passo atrás. Não sei o que você quer dizer, Clara. Eu não sei nada sobre você. As palavras dele foram comum. Quero saber uma coisa. De qual cidade ou país você está vendo esse vídeo? Escreve aqui nos comentários. Já aproveita e deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Lá no fim eu tenho um recado especial, então fica comigo até o final. Bora pra história. Soco no estômago de Clara. Ela tentou se recompor, mas o vazio de suas palavras atingiu com força. O homem,
que deveria ser um ponto de referência, havia se tornado uma figura descolada, sem ligação com a história dela. Zé estava observando a cena de longe, seu coração apertado pela dor de Clara. Ele queria intervir, queria dar-lhe um abraço, mas sabia que Clara precisava disso. Ela precisava enfrentar aquele momento sozinha. Você não sabe o que aconteceu? Clara perguntou, sua voz já mais firme, embora ainda trêmula. Você não sabe o que fizemos? O que aconteceu entre nós? O homem parecia desconfortável. Ele olhou para os lados, como se tentasse fugir da conversa, mas não conseguia. Desculpe, eu não sei o que você está falando, respondeu ele, com a voz mais baixa. Eu acho que você está confundindo tudo. Clara deu um passo atrás, sentindo as palavras dele rasgarem o que restava de sua certeza. O homem virou-se e foi embora, deixando Clara ali, sozinha em seu vazio. Zé se aproximou, colocando uma mão no ombro de Clara. Eu sei que isso dói, disse ele, com uma voz calma e gentil. Mas não importa o que ele tenha dito. Você já está mais forte do que jamais será. Clara fechou os olhos, tentando controlar as lágrimas que ameaçavam cair. Ela não sabia o que o homem tinha sido em sua vida, mas agora, naquele momento, ele não tinha mais nenhum poder sobre ela. Ela tinha o controle de sua própria história. Eu sei, Zé, disse ela, com a voz quebrada, mas firme. Eu sei. E agora, eu sei o que preciso fazer. Zé sorriu suavemente, sentindo uma onda de orgulho por Clara. Ela estava finalmente recuperando o controle de sua vida, mesmo que isso significasse confrontar o que fosse mais doloroso. Ele sabia que esse processo não seria fácil, mas ele estava ao lado dela, e juntos, eles iriam continuar a jornada. A noite chegou com uma brisa suave e fresca, e Clara, embora ainda abalando-se, sentia uma sensação de renovação. Ela sabia que o caminho à frente era desconhecido, mas agora tinha algo que não tinha antes, o poder de decidir sua própria história. E com Zé ao seu lado, ela sentia que, talvez, finalmente tivesse encontrado a paz que tanto procurava. Naquela noite, Clara não conseguia dormir. O silêncio pequeno vilarejo litorâneo a envolvia, mas sua mente estava longe dali, voltando ao encontro que tivera mais cedo. O homem da sua memória, aquele que, aparentemente, não a reconhecia mais, ainda pairava em sua mente como uma sombra. As palavras dele, frias e distantes, não saíam da sua cabeça. Era como se tudo o que ela acreditava ser parte do seu passado estivesse se desfazendo como fumaça no vento. Ela se levantou da cama do alojamento simples onde Zé havia acomodado para a noite e se aproximou da janela. O mar à distância refletia a luz da lua, mas nem mesmo a beleza da cena parecia ser capaz de acalmá-la. Ela sentia uma dor estranha, uma sensação de perda, de ser despojada de algo que não sabia o que era. Zé ainda dormia no sofá do pequeno quarto, exausto após horas de viagem e os eventos da tarde. Clara sabia que ele estava ali para ajudá-la, mas, por mais que estivesse grata por isso, não conseguia deixar de sentir que algo dentro de si estava quebrado. Ela havia dado o primeiro passo para entender quem ela realmente era, mas o que ela encontrou não era o que esperava. O homem que pensava ser uma chave para suas respostas já havia se mostrado indiferente, e agora ela se via sozinha, ainda sem respostas concretas. Clara não queria ser fraca, não queria depender de Zé ou de qualquer outra pessoa, mas, ao mesmo tempo, ela se via presa em uma teia de incertezas, onde nem mesmo suas memórias podiam ser confiáveis. Ela não sabia mais em quem ou no que acreditar. O que ela mais desejava agora era entender quem ela realmente era e o que a havia levado até aquele ponto. Mas, ao mesmo tempo, sentia-se incapaz de lidar com a dor que viria ao cavar mais fundo em seu próprio passado. O que se escondia lá? Que segredos ela teria que enfrentar para realmente ser livre? O brilho da lua parecia chamar por ela, e, num impulso, Clara decidiu sair. Sem fazer barulho, ela vestiu uma jaqueta e saiu pela porta dos fundos do pequeno alojamento. O ar fresco da noite a envolveu, e ela caminhou em direção ao mar, como se a brisa salgada pudesse levar suas dúvidas e medos. Zé acordou minutos depois, sentindo a ausência de Clara ao seu lado. Ele olhou ao redor, viu que a cama estava vazia, e o desconforto tomou conta de seu corpo. Ele sabia que Clara estava enfrentando um turbilhão emocional. Havia algo dentro dela, algo que ela não queria ou não podia compartilhar,
mas eu sentia que a resposta estava lá, escondida, esperando para ser descoberta. Ele levantou rapidamente, jogou uma camiseta e calças, saiu atrás dela, com o coração apertado. Zé nunca havia sido o tipo de homem que se envolvia emocionalmente com as pessoas. A estrada, para ele, sempre foi um lugar onde ele podia escapar de qualquer envolvimento. Mas Clara mexia com ele de uma forma que ele não conseguia entender. Enquanto Zé caminhava em direção à praia, Clara estava ali, em pé na areia, olhando fixamente para o mar. Ela sentia uma conexão com aquele lugar, algo que não sabia explicar. Talvez fosse o som das ondas, a vastidão do horizonte, mas algo no mar fazia com que ela se sentisse mais próxima de algo dentro de si mesma, algo perdido há muito tempo. Zé a encontrou ali, imóvel, como se estivesse esperando por algo ou alguém. Clara, disse, sua voz baixa e suave, mas firme. Ela não se virou, mas sabia que ele estava ali. Ela o sentiu. Eu preciso entender o que aconteceu. Zé, preciso saber por que fui embora e por que ele não se lembra de mim. Eu não sei mais quem sou. Zé se aproximou lentamente e ficou ao seu lado, olhando para o mar também, sem pressa de interromper o silêncio. Ele entendia o peso daquelas palavras. Ele sabia que, no fundo, Clara estava lutando contra algo muito maior do que ela mesma. Ela estava tentando reconstruir um pedaço de sua identidade, algo que a vida tinha tirado dela. Eu não sou ninguém para te dar respostas, Clara, mas você já deu o primeiro passo. Está enfrentando o que não consegue entender, e isso é algo que poucos têm coragem de fazer. Você vai encontrar a verdade, e quando você encontrar, será capaz de seguir em frente. Clara respirou fundo e finalmente se virou para ele. Seus olhos estavam cheios de lágrimas, mas havia uma determinação neles que Zé nunca tinha visto antes. Ela estava mudando, e ele sabia que essa transformação não seria fácil, mas seria necessária. E se eu não gostar do que encontrar? E se a verdade for mais do que eu consigo suportar? Zé olhou nos olhos dela, com uma sinceridade que só alguém que viveu tanto tempo na estrada poderia ter se a verdade for difícil de engolir. Clara, vai ser uma carga que você vai carregar com força. Você vai descobrir sua verdade. E, de alguma forma, ela vai te libertar. Clara sorriu, e essa foi a primeira vez em muitos dias que ela sorriu de verdade. Não era um sorriso perfeito, mas era real, algo que vinha de dentro. Obrigada, Zé, por tudo. Zé deu um sorriso breve, sem dizer nada. Eles ficaram ali, na areia, sentindo a brisa do mar e o som das ondas quebrando. O silêncio entre eles agora não era mais desconfortável, mas sim um tipo de entendimento compartilhado. Ambos estavam ali, cada um com suas próprias dores e descobertas, mas, de algum modo, juntos. No dia seguinte, Clara acordou com uma sensação diferente. Algo dentro dela tinha mudado. O mar da noite anterior havia acalmado suas águas internas, e agora ela sentia que estava mais próxima de algo importante. Ela não sabia o que seria, mas sabia que estava no caminho certo. Zé e Clara pegaram a estrada mais uma vez, desta vez com um propósito mais claro. Clara sabia que ainda havia muito a descobrir sobre seu passado, mas agora estava pronta para isso. Não era mais uma fuga, era uma busca. E, ao seu lado, Zé ajudaria a percorrer esse caminho. Enquanto o caminhão cortava as estradas, Clara sentiu um alívio. Ela não sabia o que o futuro reservava, mas sabia que, enquanto seguisse em frente, encontraria a paz que tanto buscava. O passado não poderia mais ditar o seu destino, e ela estava decidida a reconquistar o que era seu por direito. Eles passaram por pequenas cidades e vilarejos ao longo da BR-116, até chegarem a uma cidade maior, onde Clara sentiu que finalmente poderia dar o próximo passo. Ela sabia que sua jornada não acabava ali, mas sentiu que estava prestes a encontrar o último pedaço do quebra-cabeça. Mas ela sabia que, no fundo, a verdadeira viagem de Clara não era sobre onde ela estava indo. Era sobre quem ela estava se tornando, e ele sabia que, ao lado dela, ele faria parte dessa transformação. Naquela manhã, Clara encontrou o que procurava: respostas. Ela sabia que, por mais que o caminho tivesse sido difícil, ela estava exatamente onde precisava estar. E, ao olhar para ela soube que não estava mais sozinha.
Os primeiros raios de sol iluminavam a cidade quando Zé e Clara chegaram à praça central. A atmosfera vibrava com o ritmo tranquilo das manhãs em uma cidade do interior, marcada por aromas de café fresco e pão quente saindo das padarias locais. Para Clara, o lugar parecia acolhedor e ao mesmo tempo carregado de significados ocultos. Ela sentia como se estivesse a um passo de algo muito importante, embora ainda não soubesse exatamente o que. Ao estacionar o caminhão próximo a um pequeno café, denotou a inquietude da jovem. Apesar dos avanços que haviam feito, Clara ainda carregava uma certa tensão, um receio do desconhecido que ela sabia que precisava enfrentar. Vamos tomar um café? Talvez isso ajude a clarear as ideias, sugeriu-os, tentando aliviar o clima pesado. Clara concordou, e os dois se acomodaram em uma mesa próxima à janela, de onde podiam observar o movimento das pessoas pela rua. Enquanto esperavam seus pedidos, Clara puxou um pequeno caderno do bolso, um objeto simples, mas que carregava o peso de suas memórias, anotações feitas durante os dias que passará no caminhão, tentando resgatar fragmentos do seu passado. Ela folheou algumas páginas, suas anotações misturando datas, nomes vagamente lembrados, recortes de conversas que tentavam conectar os pontos soltos de sua vida. Ela sabia que precisava ir além de suas próprias lembranças, precisava de fatos concretos. Você já pensou em procurar registros aqui na cidade? Talvez encontrar pessoas que possam ajudar a confirmar o que você lembra, sugeriu Zé. Clara assentiu lentamente. Eu quero tentar, mas temo que posso encontrar. Às vezes, sinto que é mais seguro ficar com as dúvidas. Zé olhou para ela, enxergando a força e a vulnerabilidade que coexistiam na jovem que ele havia encontrado semanas atrás à beira da estrada. Eu sei que não vai ser fácil, mas você não está mais sozinha para enfrentar isso. Decidiram começar pela prefeitura, local onde registros de moradores e acontecimentos passados poderiam estar arquivados. A caminhada até lá trouxe à tona uma série de lembranças em Clara, imagens vagas de sua infância e juventude, cenas soltas como uma película mal projetada. Ao chegar, foram recebidos por uma senhora de aparência cordial que se apresentou como funcionária da Secretaria Municipal. Clara explicou a situação, a ausência de memórias claras, a busca por informações sobre seu passado e o homem que havia negado qualquer vínculo com ela. A funcionária olhou para Clara com um misto de simpatia e curiosidade e então abriu um arquivo empoeirado, retirando um fichário antigo. Você tem um nome completo ou algum dado para facilitar a busca? Clara hesitou, mas deu seu nome verdadeiro, aquele que ela lembrava com alguma certeza. A busca começou, e o tempo parecia se esticar conforme as páginas viravam. Finalmente, a mulher encontrou um registro, um antigo cadastro de uma jovem com o mesmo nome e características. Ela também encontrou um endereço residencial próximo à cidade, numa rua tranquila, longe da agitação principal. Isso pode ajudar, disse Clara, os olhos brilhando de esperança. Mas, e se eu não conseguir falar com eles? E se não me reconhecerem? Zé a encorajou, lembrando-a que o maior desafio já havia sido enfrentado, a decisão de ir atrás da verdade. Decidiram, então, ir até o endereço indicado. O bairro era pacato, com casas simples e jardins bem cuidados. Clara sentia o coração disparar a cada passo, a ansiedade e o medo misturando-se num turbilhão emocional. Quando chegaram, uma senhora idosa abriu a porta com um sorriso acolhedor, mas ao olhar para Clara, seus olhos se encheram de surpresa e reconhecimento. Você é mesmo você. Clara não conseguia responder. A emoção tomou conta e lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto. A senhora a convidou para entrar e logo mais pessoas apareceram. Familiares distantes, amigos de longa data. Aos poucos, histórias começaram a ser compartilhadas, lembranças de uma Clara que existia antes da ausência, antes da confusão. Mas não foi um reencontro fácil. Surgiram tensões, perguntas difíceis, revelações inesperadas sobre acontecimentos que Clara desconhecia completamente. Descobriu que, após um período turbulento na juventude, ela havia desaparecido e a família procurara incansavelmente. Porém, eventos mal compreendidos tinham criado distâncias emocionais e físicas que a fizeram se afastar. Essa descoberta mexeu profundamente com Clara. Ela sentiu que sua identidade estava se reconstruindo, mas que também precisava lidar com as mágoas antigas que ainda estavam abertas. Zé,
por sua vez, observava tudo com cuidado, tentando entender como poderia ajudar Clara a navegar esse terreno emocional delicado. Nos dias seguintes, a convivência com a família foi se tornando mais frequente, mas não sem conflitos. Clara enfrentava desafios internos para aceitar o passado, ao mesmo tempo, superar as cicatrizes deixadas pelas desavenças. O caminhoneiro notava cada vez mais a mudança gradual na jovem, que passava de alguém perdida e desconfiada para uma mulher que começava a recuperar sua confiança e esperança. Entretanto, surgiram dificuldades práticas para Clara, a adaptação ao cotidiano, as diferenças culturais e até mesmo questões financeiras que sua família enfrentava. Cada obstáculo parecia testar sua determinação, mas também fortalecer o laço com Zé, que se mostrava uma presença constante e inabalável. Certa tarde, enquanto caminhavam pela praia, Clara compartilhou com Zé uma lembrança importante que havia voltado à tona. Um pequeno colar que ela usava no pescoço, um presente de sua mãe. Ela tirou o colar do bolso, um objeto simples, mas carregado de significado. Zé segurou-o com cuidado, reconhecendo o valor que tinha para Clara. Esse colar foi que me manteve firme quando tudo parecia perdido, disse ela, olhando para o horizonte. Agora, quero usá-lo como símbolo do meu novo começo. Zé sorriu, sabendo que aquela era mais uma vitória, mas também um lembrete dos sacrifícios feitos até ali. Com o tempo, Clara retomou algumas atividades que antes amava: a pintura, a música, pequenas coisas que ajudavam a reaproximá-la de si mesma. A relação com a família também começou a melhorar, ainda que lentamente. Zé, por sua vez, continuava sua rotina de caminhoneiro, mas com um propósito renovado: ajudar Clara a reconstruir sua vida, mesmo que isso significasse abrir mão de sua própria solidão confortável. A estrada ainda era parte da vida de Zé, mas agora ela estava conectada a um caminho diferente, o de cura, aceitação e reencontro. Os meses passaram lentamente, e Clara foi se adaptando ao novo ritmo de vida, ou pelo menos, ao que podia chamar de normalidade após tanto tempo perdida. O calor da cidade à beira-mar e o ritmo pacato da rotina começavam a dar-lhe uma sensação de estabilidade, ainda que a busca por respostas nunca deixasse seu coração completamente em paz. A casa de sua família estava distante do caos da cidade grande. Mas por mais que o ambiente fosse acolhedor, Clara não podia escapar do peso de sua própria história. Ela sabia que uma parte de sua vida estava irremediavelmente perdida, e as conversas com os familiares eram frequentemente difíceis. A ausência de explicações e as lacunas no passado a faziam questionar o que realmente acontecerá antes de seu desaparecimento. Zé, por outro lado, continuava sendo sua rocha. Ele havia se tornado muito mais do que um simples companheiro de viagem. Era uma presença silenciosa, mas firme, alguém que sabia o quanto a jornada dela havia sido difícil. Ele nunca forçou Clara a falar sobre o passado, mas sempre estava lá, pronto para escutá-la quando ela sentia necessidade de desabafar. Mas o que mais não sabia era que Clara ainda sentia que o segredo que envolvia sua fuga e sua aparição à beira da estrada não estava totalmente revelado. Ela sabia que, para realmente curar-se, precisava encontrar a peça final do quebra-cabeça. Foi uma manhã fria que ela tomou uma decisão. Clara, agora com mais clareza sobre o que queria, pediu a Zé que a acompanhasse em uma última viagem até uma cidade vizinha, onde soubera de um hospital antigo que poderia ter registros médicos da época em que ela desaparecera. A esperança de encontrar um pedaço de si mesma, de entender o que realmente a fizera sumir, ainda motivava a seguir em frente. Zé aceitou, claro, sem hesitar. Ele sabia que esse tipo de jornada não seria fácil, mas acreditava que Clara precisava disso. A estrada tinha suas surpresas, e cada quilômetro percorrido era mais do que apenas um caminho físico. Era a própria travessia de Clara por sua própria alma. No hospital, tudo parecia estar suspenso no tempo. O edifício, um pouco desgastado, refletia a solidão de uma época que Clara não podia mais recordar. Eles entraram no prédio, e o cheiro de desinfetante misturado com o pó da história os envolveu imediatamente. O lugar tinha um silêncio profundo, interrompido apenas pelo som de passos pesados ecoando pelo corredor vazio. Clara se sentia estranhamente em casa ali, mas ao mesmo tempo, o local parecia um labirinto de memórias esquecidas. Ela se aproximou do balcão de atendimento e explicou a situação para a recepcionista, uma senhora de aparência cansada. O gesto de Clara parecia vazio aos olhos da mulher,
mas depois de um longo suspiro, ela se levantou e foi buscar documentos nos arquivos antigos. Os minutos que se passaram pareciam intermináveis, mas finalmente a recepcionista trouxe uma pasta envelhecida. Clara sentiu o coração acelerar ao vê-la. A folha que ela entregou continha um histórico médico, um relatório sobre Clara, sobre a jovem que estava desaparecida e que fora dada como desaparecida pelos registros da família. Porém, o que realmente chamou sua atenção foi a última linha do relatório. Ali estava uma nota: paciente recuperado, mas com amnésia severa devido a trauma emocional. O nome do médico responsável pelo caso estava ali, junto de um endereço em uma cidade próxima. Mas o mais chocante foi o que veio a seguir. O paciente mostrou sinais de tentativa de fuga após o tratamento, desorientando-se na estrada. Clara leu as palavras lentamente, tentando entender o que aquilo significava. Ela não sabia se o choque vinha daquilo que lia ou da confirmação de que seu desaparecimento não fora por escolha própria, mas sim resultado de algo maior, mais perturbador. Zé, observando Clara absorver a informação, sabia que a dor que ela sentia naquele momento era indescritível. Não apenas pelas lembranças perdidas, mas pela sensação de que sua própria vida havia sido marcada por um acontecimento que ela não poderia controlar. Ele tentou não dizer nada, não interromper o fluxo de sentimentos dela, mas, por dentro, se perguntava como poderia ajudá-la agora. Clara estava em transe. As palavras saltavam na página, mas nada fazia sentido completo. Ela sabia que o hospital tinha mais informações, que havia mais segredos para serem revelados, mas o medo do que poderia encontrar estava se tornando uma prisão emocional. Mesmo assim, ela sabia que não poderia simplesmente virar as costas para o que estava ali na sua frente. Zé, ela começou, com a voz tremendo, eu não sei se quero continuar. Isso está me destruindo. Ela olhou para ele, os olhos marejados, tentando encontrar consolo na presença dele. Zé se aproximou, colocando uma mão reconfortante em seu ombro. Você tem o direito de decidir o que fazer com essas informações. Clara, não há pressão. Mas o que está acontecendo aqui é parte do que você é, e precisamos entender isso. Você não pode continuar fugindo de si mesma. Ela respirou fundo, sentindo o peso daquelas palavras. Não havia mais como voltar atrás. O próximo passo era seguir em frente, mesmo que fosse difícil. Ao sair do hospital, Clara sentiu que o ar estava mais pesado. A informação que ela havia recebido não era apenas sobre o passado perdido, mas sobre uma força maior que parecia ter agido sobre sua vida de uma maneira que ela não compreendia completamente. Mas a presença de Zé, ao seu lado, fez com que ela se sentisse menos sozinha. Agora que você sabe um pouco mais, o que vai fazer com isso? Zé perguntou, sua voz calma, mas cheia de preocupação. Clara ficou em silêncio por um tempo, ponderando sobre as possibilidades e os próximos passos. Ela sabia que a verdade estava mais perto, mas que seu caminho não seria mais fácil. Sua identidade estava se reconstruindo pedaço por pedaço, e cada descoberta gerava mais questões do que respostas. Eu preciso falar com esse médico. Ele deve saber o que aconteceu naquela época. E preciso de respostas para poder seguir em frente. Zé assentiu, compreendendo a determinação nos olhos de Clara. Ele sabia que esse passo seria importante, mas também sentia que a jovem precisaria de toda a força possível para lidar com as novas revelações que poderiam surgir. Ao longo da viagem até o consultório do médico, Clara sentia um turbilhão de emoções. Estava finalmente prestes a encontrar alguém que pudesse lançar luz sobre a escuridão que pairava sobre sua vida. Mas ela também sentia medo do que descobriria, medo do que ela realmente era, além das memórias perdidas e da dor enterrada. Zé, sempre ao seu lado, não disse mais nada durante a viagem. Ele sabia que as palavras não ajudariam. O que Clara precisava agora era de espaço para confrontar suas próprias emoções, se decidir o que fazer com as verdades que logo enfrentaria. A estrada estava tranquila, mas Clara sabia que, quando chegassem ao consultório, ela estaria prestes a cruzar um ponto sem retorno. O consultório estava silencioso e o som do relógio na parede parecia quase ensurdecedor à medida que Clara aguardava a chegada do médico. O tempo parecia se arrastar, mas ela sabia que o confronto estava prestes a acontecer. Quando o médico entrou, ele parecia tão velho quanto o próprio hospital. Seus olhos, porém, estavam atentos e penetrantes,
como se ele soubesse de tudo o que estava acontecendo na vida de Clara, mesmo antes de ela mesma entender. Clara, eu te conheço, e sei que muitas coisas que você lembra não são todas as que aconteceram. Mas é importante que você saiba a verdade sobre o que realmente aconteceu. O médico sentou-se em sua cadeira antiga, os olhos fixos em Clara como se estivesse preparando-se para revelar um segredo há muito guardado. O ambiente parecia carregar uma tensão que pesava no ar, como se aquele momento fosse decisivo para a reconstrução da história da jovem. Clara, antes de tudo, quero que saiba que tudo o que vou dizer é para te ajudar a compreender sua jornada. Você passou por um período de extremo estresse emocional e psicológico que resultou em um episódio de amnésia dissociativa. Começou ele, com voz calma, mas firme. Clara sentiu o peso das palavras bater contra seu peito. Amnésia dissociativa, um termo que explicava muita coisa, mas que também trazia consigo um mar de dúvidas. O que aconteceu naquela época? Você lembra das sensações ou imagens que te confundiam? O médico perguntou, observando cada reação dela. Ela fechou os olhos e tentou reviver os fragmentos daquilo que sua mente guardava. Eu me sentia perdida, como se tudo ao meu redor fosse estranho e ameaçador, mas ao mesmo tempo havia momentos de clareza que me davam esperança, respondeu, a voz baixa e trêmula. Isso é comum. Seu corpo e mente estavam em alerta constante, tentando se proteger de algo que não conseguiam processar completamente. Por isso você fugiu, tentou se esconder e acabou nas estradas sem rumo. Zé observava em silêncio, admirando a coragem de Clara para enfrentar o que parecia um passado sombrio. Mas o que realmente te trouxe aqui hoje foi a tentativa de entender por que você se afastou de sua família, não é? O médico continuou, sua expressão suavizando. Eu estava lá naquela época, tentei ajudar como pude, mas você era muito jovem e as feridas não cicatrizavam com facilidade. Clara sentiu uma mistura de tristeza e alívio. Era doloroso admitir, mas também reconfortante saber que não estava sozinha em sua luta. Ao longo da conversa, o médico explicou que, durante o tratamento, Clara havia sido submetida a terapias que buscavam ajudá-la a recuperar suas memórias e lidar com o trauma. Porém, a recuperação não foi linear. Houve períodos de progresso, seguidos por recaídas. É um processo complicado, ele disse. E, infelizmente, na época, não havia tantos recursos para o suporte que você precisava. Sua fuga foi uma reação natural de autopreservação. Clara absorvia cada palavra, sentindo que, finalmente, começava a fazer sentido que antes parecia um emaranhado de confusão e dor. O médico sugeriu que ela continuasse o acompanhamento psicológico, se possível, procurasse apoio em grupos de pessoas que enfrentavam desafios semelhantes. Zé ficou ao lado dela durante toda a conversa, segurando sua mão discretamente quando percebeu que a emoção a dominava. Ao saírem do consultório, Clara sentia-se exausta, mas também leve, como se um peso invisível tivesse sido retirado de seus ombros. Sabia que a jornada ainda era longa, mas agora tinha um mapa mais claro para seguir. Na volta para casa, eles fizeram uma parada em um mercado local, onde Clara pôde experimentar sabores da região, frutas frescas, pães caseiros e o aroma inconfundível do café coado na hora. Esses pequenos prazeres a ajudavam a se reconectar com o presente, a criar novas memórias que não fossem apenas sombras do passado. A cidade parecia pulsar com vida, e Clara percebeu que havia um mundo inteiro esperando para ser descoberto por ela. Nos dias que se seguiram, Clara começou a participar de sessões regulares com um terapeuta recomendado pelo médico. Cada encontro era uma batalha entre o medo de enfrentar suas próprias lembranças e a necessidade de se libertar delas. Zé acompanhava Clara sempre que podia, tornando-se mais do que um caminhoneiro, um verdadeiro parceiro de vida, disposto a enfrentar as tempestades emocionais ao lado dela. Enquanto isso, a relação com a família continuava a evoluir. Clara percebeu que, apesar das mágoas antigas, havia espaço para o perdão e para a construção de um novo laço. As visitas se tornaram mais frequentes e as conversas mais abertas e sinceras. A cidade, com suas festas tradicionais e costumes locais, também desempenhava um papel importante na recuperação da jovem. Participar das celebrações, provar pratos típicos e aprender sobre as histórias da região ajudava Clara a se sentir parte de algo maior, uma comunidade que a acolhia sem julgamentos. No caminhão, Zé sentia a mesma transformação.
A estrada continuava sendo seu lar, mas agora ela estava entrelaçada com a vida de Clara. O velho caminhoneiro descobria que cuidar de alguém poderia ser tão desafiador quanto dirigir por longas horas, mas também mais recompensador. Porém, como toda jornada, nem tudo era fácil. Clara enfrentava resistências internas e externas. Algumas lembranças se mostravam dolorosas demais para serem revisitadas, enquanto outras revelavam segredos que testavam sua fé na própria família. Um dia, durante uma discussão acalorada com um parente próximo, Clara ouviu palavras que a feriram profundamente, trazendo dúvidas sobre quem realmente era e onde pertencia. Zé interveio com calma, buscando mediar a situação e proteger Clara da dor desnecessária, mas também sabia que parte daquele confronto era inevitável para o crescimento dela. Ao longo de 6 meses, a vida dos dois se entrelaçava cada vez mais. Eles enfrentaram juntos desafios que iam desde burocracias médicas até pequenos desentendimentos que, por vezes, ameaçavam abalar a confiança construída. Mas cada conquista era comemorada. Clara conseguiu retomar um curso de artes que sempre sonhara, encontrando na pintura uma forma de expressão e cura. Zé, por sua vez, passou a dedicar parte do tempo livre para ajudar a comunidade local, compartilhando histórias e aprendendo sobre a cultura que tanto amava. A relação deles, construída sob respeito, paciência e empatia, que tornava cada vez mais forte. Clara aprendeu a confiar em Zé, e ele, em troca, descobriu a beleza de uma vida compartilhada. Eles sabiam que a estrada era longa e que muitos obstáculos ainda surgiriam, mas estavam prontos para enfrentá-los juntos. O sol estava se pondo lentamente, tingindo o céu de um tom dourado e laranja enquanto Clara e Zé percorriam a estrada que os levava de volta para a cidade à beira-mar. A jornada tinha sido longa, e as cicatrizes de Clara, embora ainda presentes, já não eram mais tão dolorosas quanto antes. Ela sabia que o caminho até ali não havia sido fácil, mas estava longe de ser o fim. Pelo contrário, era o início de uma nova vida, cheia de possibilidades, desafios, mais importante, de autoaceitação. O caminhão roncava suavemente na estrada silenciosa, e Clara, sentada ao lado de Zé, olhava pela janela, apreciando a paisagem que tanto a inquietava no início, mas que agora parecia tão familiar. A cidade estava à vista, com suas casas simples e as pequenas lojas ao longo da rua principal. Era a casa de seus pais, o lugar onde tudo começou, mas agora ela sabia que não era mais a mesma. O sentimento de confusão que a acompanhava desde sua recuperação estava se dissipando. Clara sentia que a história que ela tanto procurava não era algo perdido, mas uma parte importante da jornada que ela agora entendia melhor. Suas memórias antigas, aquelas que se misturavam com a dor, eram agora apenas um capítulo da sua vida. Ela não precisava mais buscar, em vão por algo que não podia ser alterado. A dor não era mais o centro de sua existência. Ela havia se refeito, reconstruído pedaços de si mesma que achava que nunca mais poderiam ser alcançados. Durante o trajeto, Zé não falava muito, como de costume. Ele sabia que Clara precisava de seu tempo e silêncio para processar tudo o que a envolvia. Mas ele sentia, em seu coração, a tranquilidade que havia se instalado nela. Clara já não se escondia mais da verdade. Ela havia enfrentado seus maiores medos e, ao fazer isso, também se libertou da dor que a aprisionava. Zé sabia que, se houvesse algo que realmente poderia trazer felicidade a Clara, seria a sua própria decisão de se perdoar. Ele sentia que agora ela era mais forte, mais inteira, sobretudo, mais em paz consigo mesma. Ao chegar à cidade, o movimento parecia mais intenso do que nas primeiras semanas. O comércio local estava mais agitado e as pessoas que caminhavam pelas ruas pareciam mais alegres, mais confiantes. Clara observava tudo isso com novos olhos. Ela sentia como se agora estivesse participando ativamente da vida e não apenas observando de longe. Zé a olhou, sorrindo com cumplicidade. Acho que chegou a hora de você dar um passo à frente. O que pensa disso? Clara não precisou de muito tempo para responder. Ela já sabia o que queria. Eu quero estar aqui, não apenas em corpo, mas em espírito. Quero recomeçar, me conectar com as pessoas, com minha história, com a minha família. Zé sorriu, sabendo que aquela era a verdadeira vitória. Clara havia se encontrado. Nos dias que se seguiram, Clara passou a visitar mais a casa de seus pais. O contato com a família,
Inicialmente tenso e cheio de reticências, começou a se transformar. Clara começou a entender melhor as razões do afastamento, a enxergar os erros cometidos, mas também a aceitar que o perdão, para os outros e para si mesma, era necessário para que o relacionamento fosse reconstruído de forma saudável. O reencontro com sua mãe foi um dos momentos mais emocionantes. Clara entrou pela porta da casa, sentindo o cheiro familiar de café e bolo de fubá, como em sua infância. Sua mãe estava na cozinha. Ao vê-la, a expressão da mulher se suavizou. Não foi um abraço imediato, mas um olhar longo e cheio de significado, como se o tempo todo houvesse estado esperando para compreender. Quando Clara se aproximou, a mãe a abraçou com força, com lágrimas nos olhos, mas sem palavras. Ambas sabiam que a dor estava finalmente sendo superada. Depois de todo o tempo perdido, elas estavam dispostas a começar novamente. Naquela mesma semana, Clara tomou uma decisão importante. Ela havia decidido voltar à escola e retomar seu curso de artes, como sempre desejara. Pintar havia sido uma de suas maiores paixões, algo que ela nunca havia abandonado completamente, mas que a vida e as dificuldades haviam colocado de lado. Agora, Clara sabia que a pintura poderia ajudá-la a curar e a expressar as emoções que, até então, estavam guardadas dentro de si. Com o apoio de Zé, que sempre a incentivou a seguir seus sonhos, Clara se matriculou em uma escola local, onde poderia aprender mais sobre a arte que tanto amava. Ela não estava apenas se reaproximando do seu passado, mas construindo um futuro que a faria feliz. Um futuro que dependia dela mesma, de suas escolhas e da coragem de seguir em frente. E foi na primeira exposição de Clara que ela finalmente compreendeu o quanto havia crescido e se transformado. As telas que ela pintou eram profundas e cheias de significados. Ela usou a arte como uma forma de contar sua história. Os caminhos tortuosos, as quedas, mas também as vitórias, os reencontros, principalmente o amor que ela agora sentia por si mesma. Zé estava ao lado dela na inauguração, aplaudindo e admirando a jovem que ele tanto ajudara a descobrir sua força interior. Ele sentia uma enorme gratidão por ter feito parte dessa transformação, por ter caminhado ao lado de Clara em cada passo de sua jornada. Ela, agora, já não precisava mais da estrada para se encontrar. Ela tinha feito as pazes com seu passado e, finalmente, podia enxergar um futuro promissor à sua frente. No final da exposição, Clara recebeu os elogios de familiares e amigos. Mas, para ela, a verdadeira vitória não estava nas palavras de reconhecimento, mas na sensação de estar no controle de sua vida. Ela era artista de sua própria história e nada mais poderia apagá-la. Naquela noite, enquanto a cidade se preparava para dormir, Clara e Zé subiram juntos no caminhão, como de costume. A estrada estava tranquila e a brisa fresca fazia os cabelos de Clara balançarem suavemente. O som do motor, que antes a fazia sentir-se perdida e sozinha, agora era apenas uma melodia tranquila. Clara olhou para Zé, sorrindo, um sorriso genuíno, de felicidade e gratidão. Ele percebeu que ela não só havia se reencontrado, mas também encontrado uma forma de dar sentido a tudo que tinha vivido. A estrada não é mais um lugar de fuga para mim, Zé. Agora, ela é apenas uma parte da minha vida, uma lembrança do que me trouxe até aqui. Mas o que eu mais quero agora é viver, realmente viver. Zé olhou para ela, com o mesmo olhar de sempre, cheio de respeito, de amizade, talvez um pouco de orgulho. Ele sabia que a jovem que ele encontrara à beira da estrada não era mais a mesma. Ela era agora uma mulher forte, capaz de escrever sua própria história, de escolher seu próprio destino. A estrada continuava ali, à frente deles, mas desta vez, Clara estava pronta para seguir adiante, não como alguém fugindo do passado, mas como alguém que finalmente tinha encontrado seu lugar no mundo. O caminhão seguiu em frente, com a estrada se estendendo diante deles e o futuro brilhando mais uma vez, cheio de novas possibilidades. Fim. Chegou até aqui? Então comenta palavras, deixa aquele joinha, compartilha com alguém que vai curtir também. E claro, se inscreve para não perder as próximas histórias incríveis que vêm por aí.